Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, preciso tomar. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos. Que alegria hoje poder estar aqui com você, que alegria hoje poder mais uma vez dar um passo bastante bonito aqui, rezando, colocando nossa vida aos cuidados de Deus. E como é que está você? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Espero que você esteja bem, espero que tenha acordado bem, que tenha tido uma noite boa de sono e espero que o seu dia hoje também seja um dia marcado por coisas boas, por coisas bonitas que você quer para você, para a sua casa e para a sua família. Iniciamos esse dia, iniciamos o último dia de agosto, aonde a gente olha para trás, para mais esse mês que estamos finalizando, que estamos concluindo, e a gente só tem que louvar, agradecer a Deus por tudo isso. É maravilhoso sentir o quanto Deus bem nos quer, o quanto Deus nos acompanhou nesse mês de agosto, aonde celebramos tantas e tantas coisas, aonde vivenciamos tantos momentos, né? E queremos também estar com o nosso coração muito agradecido a Deus pelas diversas celebrações, pela nossa vocação, pela nossa vida, e queremos assim olhar para trás com aquele olhar de agradecimento, de louvor, e queremos pedir que esse dia de hoje seja vivido também com muita graça e com muita força na presença de Deus. Porque sim, Ele nos quer bem, feliz, abençoados, alegre, com disposição. Deus quer nossa vida sempre, sempre bem celebrada e bem vivida. Por isso que, aliás, no Evangelho de hoje, nós vamos ver o poder de Deus, a força do poder de Deus na nossa vida e aonde nós estamos. Por isso que no Evangelho de hoje, nós vamos perceber o quanto Deus quer que a nossa vida siga e siga bem, e siga sempre com encorajamento. Hoje nós precisamos libertar, expulsar aquilo que não faz bem para nós. Por isso, Mônica, Mary, Laís, Clarice, Vanilde, Antônia, sejam bem-vindos, Devani, Valmor, Ellen, Priscila. Rezo por cada um de vocês que está aqui, Célia, e queremos pedir, Cris, que Deus vá conduzindo sempre mais a nossa vida
em todos os momentos que nós temos. Por isso, Daiane, vamos também colocando a nossa vida sempre aos cuidados de Deus, vamos pedindo sempre esta força, esta coragem e vamos pedindo que Deus conduza sempre o nosso caminho. E eu quero então, neste momento, pedindo que Deus olhe por nós, Marlene e Osni, rezando nesta intenção, e vamos também colocar nossa vida agora aos cuidados de Deus. Eu espero, mais uma vez aqui, recordando que você sim tenha acordado bem, que você esteja bem, que todas as coisas estejam bem aí na sua casa e na sua vida. E eu quero rezar com você agora a oração, clamando o dom do Espírito Santo para nós e para a nossa vida, aonde nós queremos, pedir esta força para a nossa casa. Ao rezar, ao dizer, vinde Espírito Santo, nós queremos, Sônia, Vanessa, Beatriz, Helena, Ina, nós queremos, Dilmira, ao dizer, vinde Espírito Santo, nós queremos hoje, Rosane, Andréia, clamar esta força, esse poder de Deus na nossa vida. Sim, porque Deus tem autoridade sobre a nossa vida. Sim, porque Deus também nos ensina a ter autoridade sobre a nossa vida, sobre aquilo que está ao nosso redor. E ao rezar a oração ao Espírito Santo, nós queremos fortalecer a nossa vida, nós queremos pedir muita força, nós queremos pedir muito encorajamento. E que Deus nos dê muita força para bem viver esse dia. Que Deus nos ensine sempre o caminho da paz, da esperança, para que a gente não se perca, aonde a gente está. Por isso, Hilde, Ana Leoni, Madalena, Dilmira, Joana, reze comigo dizendo assim, Leônidas: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós queremos, com esta oração, Bea, onde nós clamamos e pedimos o dom do Espírito Santo, Diego, Vera Lúcia, Leônidas, aonde, Maria Raque, nós pedimos esta força que vem do alto, nós queremos, com o sinal da Santa Cruz, Patrícia, colocar tudo diante de Deus, consagrar a nossa vida de Norá, com o sinal da Santa Cruz, Roseli, nós queremos pedir que este mês que vai se iniciar amanhã seja muito abençoado, Deise, e nós queremos, com o sinal da Santa Cruz, pedir a proteção para esse dia, Lisandra. Com o sinal da Santa Cruz, nós queremos pedir o cuidado de Deus sobre a nossa vida, Maria Valzete. Com o sinal da Santa Cruz, nós queremos pedir a proteção de Deus sobre a nossa vida. E com esse sinal, Cristiane, Lisete, Márcia, nós queremos, Grazi, louvar e agradecer a Deus por muitas coisas boas, por muitas coisas bonitas que vai acontecendo sempre na nossa vida, Charles, Grazi. Façamos o sinal da Santa Cruz, louvando e agradecendo a Deus por esse dia. Façamos o sinal da Santa Cruz, pedindo a proteção para tudo aquilo que nós vamos vivenciar nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo a você que está aqui, eu desejo para toda a sua família, Maria Roseli, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, Ieda, sim, Leandro, Castorina, Gilmar, sim, Elísia, Cássio. Podemos dizer hoje, bendito seja Deus que nos permite chegar ao final deste mês. Com toda certeza, Silvana, nós podemos dizer, Deus opera maravilhas na nossa casa e na nossa vida, Sueli. E é assim, Cleverson, que nós queremos, então, escutar e colocar no nosso coração hoje, Cláudia, a palavra de Deus nesse último dia do mês de agosto, mês das vocações. E ao colocar no nosso coração esta palavra de Deus, nós queremos pedir que Deus olhe por nós. Que bênção, né, Sônia? Rezando pela Débora, pedindo o dom da saúde, a felicidade e tanta bênção para ela e para a família de vocês, Sônia. Edilene, rezo por você também, Antônia, pela sua vida, Dona Sueli, por você, Cláudia, por você também. E queremos, né? E queremos, Lu, colocar seus filhos, Roseli, a sua vida aqui também, Delfina, rezando por você, Íria, pela sua vida. E queremos hoje, então, nesse dia 31 de agosto, nesta terça-feira, escutar o Evangelho, colocar o Evangelho no nosso coração, Silvana, queremos colocar esse Evangelho na nossa vida. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os ao sábado. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente olha hoje para esta palavra, Elcio. A gente olha para esta palavra hoje, Sueli, Arcedina, Ana Paula. E quando a gente olha hoje para esta palavra, a gente se enche de esperança. A gente se enche de alegria. Porque a gente hoje, sabe, Nilson, hoje, Rosane, Maria Estela, a gente olha para esta palavra de Deus, a gente percebe Jesus naquela sinagoga e mais uma vez a gente percebe uma pessoa machucada pela vida, sabe, Roberto, sabe, Cláudio, uma pessoa machucada por uma dificuldade bastante terrível, sabe, Terezinha, Jacira, a gente vê a Rosa, uma pessoa possuída pelo demônio. E vamos procurar entender o que significa isso, para a gente também não se assustar com algumas expressões que a gente encontra.
possuída pelo demônio, aquela pessoa, ela não conseguia viver. Possuída por aquele espírito mau, aquela pessoa não conseguia ser feliz. Possuída por aquele demônio, por aquele espírito maligno, a vida daquela pessoa havia parado no tempo. Parado no tempo significa tristeza, significa, estar curvada. E aí nós vemos uma coisa muito bonita. Antônio, Terezinha, sabe, Hilda, nós vemos algo muito bonito acontecendo naquele momento, Laís. E aí a gente precisa entender, Sildete, a força de Deus na nossa vida, a força de Deus na nossa casa. Porque a palavra de Deus diz assim que hoje nós precisamos, Ana, hoje nós precisamos permitir que a autoridade de Deus esteja sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa vida, Salete. Sabe, a autoridade de Deus, o que é que significa essa autoridade de Deus? Significa que Deus vem em nosso auxílio. A autoridade de Deus que precisa estar sobre nós, aqui significa a presença de quem quer a gente liberto de tudo aquilo que não nos faz bem. Sabe, Júlia, de tudo aquilo que nos prejudica. Por isso que Jesus desce a Cafarnaum, porque ele estava vindo para a sua cidade Nazaré, onde ele não fora acolhido. Agora ele está numa sinagoga. E aí, fofa, ele está numa sinagoga ensinando no dia de sábado, Carol, Evandro, no dia de sábado, onde não era permitido ensinar, não era permitido curar, não era permitido libertar uma pessoa. Mas aqui eu te pergunto, aqui eu te faço uma pergunta muito séria. Quando é que a gente deve fazer o bem, Venina? Quando é que a gente deve fazer o bem? Quando é que a gente deve fazer uma coisa boa, Zezo? Te pergunto. Porque naquela época, Jesus muito criticado foi porque fez o bem no dia de sábado. E aí nós vamos perceber, né? E aí nós vamos perceber que todo dia, todo minuto é hora de fazer o bem. Todo momento a gente precisa fazer o bem. Todo momento a gente precisa, sabe, dar o nosso melhor. Todo momento a gente precisa fazer algo a mais pelo próximo. E aí Jesus chega nesta sinagoga. E aí nós vamos perceber que algumas pessoas, Osni, Adolfo, sabe, algumas pessoas, elas têm muita dificuldade em acolher, né? Em acolher a palavra de Deus. Por isso que a gente vê Jesus chegando ali naquele ambiente, não liga para aqueles que estão criticando ele, não liga para as pessoas que não estão comprometidas com as outras. E aí, Cleito, acontece um grande milagre, a libertação de uma pessoa. Porque Deus é assim. E o que é que a gente aprende com tudo isso? Que precisamos saber acolher a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus entra no meu coração, na minha vida, na minha casa, esta palavra de Deus, ela tem autoridade sobre mim, sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos. Tem autoridade sobre os espíritos impuros. Tem autoridade sobre as maldades do mundo. Veja como é lindo isso, Alcione, Liliana. Veja como a gente hoje precisa compreender a força da palavra de Deus. Cláudia, como a gente precisa, Lene, aprender a força da palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus, Rogério, ela tem força sobre a minha vida. Ela tem força sobre a minha família. Ela tem força sobre a minha casa. Olhemos o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é a prova concreta de que a palavra de Deus muda, transforma, nos impulsiona para frente. Porque quando Jesus chega, sabe, Amanda,
Quando Jesus chega naquela casa, naquela sinagoga, aliás, o que ele encontra? Um homem possuído pelo demônio, um homem possuído, por um espírito maligno. Mas o que é que esse espírito maligno estava fazendo nesse homem? Estava destruindo a sua vida, estava curvando este homem, estava tirando deste homem, Rita de Cássia, toda a alegria de viver, estava retirando desse homem o convívio da sua casa, Gerson, Beth, estava retirando desse homem, Maria Lina, tudo aquilo que ele possuía de bom, de bonito, de melhor, a alegria de viver, a família, o progresso da sua vida, as maldades desse mundo, os fardos, os pesos desse mundo, o peso desse mundo muitas vezes tem feito isso sobre nós, Jonas. E aí, Jonas, a gente precisa compreender uma coisa que é muito bonita. A gente precisa, sabe, Babi, a gente precisa, José Sônia, a gente precisa deixar Deus entrar na nossa vida, Letícia, e entrar na nossa vida com força e com coragem. Aí nós vemos, que muitas vezes nós também estamos possuídos por aquele espírito de, quanto menos melhor, aquele espírito de não vai dar certo, aquele espírito, meu, como essa vida está difícil, aquele espírito, meu, como eu estou cansado, aquele espírito, ninguém gosta de mim, aquele espírito, ele não me dá atenção. Ei, nós precisamos hoje agir sob a autoridade de Deus. Nós precisamos hoje estar, sob a autoridade da palavra de Deus. Por isso que quando o espírito maligno que estava naquele homem olhou para Jesus, enxergou Jesus, disse: o que queres conosco, Nazareno? O que queres conosco, Nazareno? Viestes aqui para nos destruir? Viestes aqui para nos destruir? Olha a atitude de Jesus. Jesus não conversa com quem é maldoso. Jesus não conversa com quem é tóxico. Jesus não conversa com quem só está ali para atrapalhar. Jesus não mantém o diálogo com quem estava destruindo a vida daquele homem. Muitas vezes a gente conversa com a tristeza, muitas vezes a gente conversa com o azar, muitas vezes a gente conversa com as coisas negativas. Não, olha o que é que Jesus faz. Jesus simplesmente diz assim: sai deste homem, afasta-te daqui, some da vida desta pessoa. Olha o que a palavra de Jesus diz, olha o que Jesus diz: saia deste homem, espírito maligno, saia deste homem e não faça mal. A palavra de Deus mostra que de imediato esse homem é sacudido pelo espírito maligno, o espírito maligno foge, sai daí e o homem está em segurança. Aquela pessoa está em segurança, Janine. E é lindo isso, por quê? Porque a palavra de Deus também diz que nenhum mal aconteceu para aquela pessoa. Sabe por quê? Porque Deus constantemente te cerca. Porque Deus constantemente está juntinho de você. Porque Deus constantemente está cuidando da sua vida. Porque Deus constantemente, com a sua palavra, Ele também quer expulsar da sua casa, da sua família, todo aquele espírito que não é bom. Porque, vejam, porque a palavra de Deus tem autoridade. A palavra de Deus tem autoridade sobre a sua vida, Luiva. A palavra de Deus tem autoridade sobre a sua casa. A palavra de Deus, a força de Deus, a presença de Jesus, ela vem expulsar tudo aquilo que não faz bem na nossa casa e aonde é que a gente está. Por isso que a gente precisa, sabe? Por isso que a gente precisa acolher a palavra de Deus. A gente precisa acolher a presença de Deus na nossa casa. A gente precisa dar este passo tão bonito, tão necessário na nossa casa. Por que é que algumas coisas não vão para frente na vida de algumas pessoas? Porque sempre estão presas,
Sabe, Jane, sempre estão presas no homem velho, na mulher velha. Sabe, Vânia, por que, né, um abraço no Maurício e na tua família, por que algumas pessoas não conseguem mudar de vida? Porque não tomam posse da palavra de Deus, não tomam posse da bênção de Deus. Porque sempre vem aquela velha reclamação: ah, não é fácil, ah, eu não consigo, ah, não vai dar certo. Esse é o demônio que muitas vezes toma conta. Esse é o espírito maligno que muitas vezes está no nosso coração. E a gente precisa se libertar disso. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se submeta às coisas negativas desse mundo. Não se submeta aos medos. Não se submeta às inseguranças. Veja, né? Não se submeta àquelas situações que não fazem bem para a vida. Se submeta à autoridade de Deus. Sabe, Adelar, Isaura, se submeta, né? Se submeta, Marildo, à graça de Deus e o seu poder na sua vida. Veja, não existe coisa mais dura para a nossa vida do que perdermos a autoridade. Primeiro, a autoridade sobre a nossa própria vida. Perder a autoridade significa perder a autonomia. Ei, Creuza, chegou a hora, quem sabe, de você assumir as rédeas da sua vida. Ei, será que não está na hora de você assumir a direção da sua vida? A direção, né, da sua casa, da sua família. Nós precisamos, Celir, nós precisamos tomar essa posse. Veja, nós não podemos nos largar à própria sorte. Tem muita gente que está, né, submetida ao poder, de coisas negativas. Sabe, Elizabeth, tem muita gente que está submetida ao poder da inveja, ao poder da baixa autoestima. Tem muita gente, Rosane, sabe, que está curvada para tantas outras situações. Ei, não. É preciso erguer os olhos para Deus. É preciso erguer o coração para Deus. É preciso se submeter à graça e à palavra e à presença de Deus na tua casa. Meu irmão, minha irmã, tome posse da bênção de Deus. Meu irmão, minha irmã, quem sabe chegou a hora de você ir para uma igreja. Veja onde é que estava esse homem possuído. Quem sabe ainda dentro do seu coração restava um pouco de força, um pouco de coragem, fez com que ele se dirigiu até uma igreja. Quanto tempo faz, talvez, que a gente não vai numa igreja, numa missa? Ele foi lá na igreja, e lá na igreja, olha quem é que ele encontrou: Jesus, a palavra de Deus, o Verbo encarnado. E olha o que aconteceu lá naquele local sagrado: a libertação da sua vida e da sua casa. E nós precisamos dar esses passos. Não nos afastemos da fonte da vida, que é a igreja, que é Deus, que é os sacramentos, que é a Eucaristia. Lá na igreja ele foi visto por Jesus. Visto por Jesus, ele não foi ignorado por Jesus. Ele foi curado, ele foi libertado. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, veja, se submeta à graça, à palavra e à bênção de Deus, porque ela faz maravilhas na sua casa, na sua vida, aonde você está. Hoje, terminando o mês de agosto, que bênção, né? Eu penso que hoje você deve olhar para este mês, mesmo que ele tenha tido, sabe, suas dificuldades, suas limitações. Penso que hoje você deve olhar para este mês e dizer assim: Senhor, eu louvo e agradeço por esse mês. Obrigado, Senhor. Talvez as lutas foram fortes. Talvez saísses com algumas feridas, com alguns arranhões, com algumas cicatrizes. Talvez você tenha mais para comemorar do que para lamentar. Louvamos, agradecemos, bendizemos o dom de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Que bom que terminamos este mês.
e vamos iniciar amanhã o mês de setembro, o mês da Palavra de Deus, sempre com muita graça e sempre com muita alegria, né? Então, veja a Rosa rezando por você, pelo seu trabalho, pela sua vida. Ina, por você também. E é assim, Júlio, que nós finalizamos esse momento aqui de oração. Vamos agora pedir a bênção de Deus, pela intercessão de Santo Antônio. Vamos pedir a bênção de Deus, rezando o responso de Santo Antônio, aquele responso, sabe, Alexandra, que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço no Edner e nas meninas. Esse é o responso de Santo Antônio, que afasta de nós todo e qualquer perigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos proteger, dentro de nós para nos conservar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha uma terça-feira muito bonita, cheia de saúde, da paz e da graça de Deus. Eu rezo por você, pelo teu trabalho, pela tua saúde. E não se esqueça de viver bem esse dia. Não se esqueça de viver bem hoje de Deus. E se submeta sempre aos cuidados de Deus. Grande abraço. Deus te abençoe. Deus cuida de